Olá, eu sou a Paula Merlo, diretora de conteúdo da Vogue. Bem-vindos ao último dia do nosso Vogue Wellness Summit, evento 100% digital e multiplataforma, onde a gente vem debatendo a questão do autocuidado, um tema tão importante durante a pandemia. Foram 3 dias de eventos, hoje é o último. A gente já falou sobre saúde mental, saúde do corpo, hoje a gente fala sobre saúde da alma. Todos os papos estão sendo transmitidos em nossos canais, como Instagram da Vogue, Instagram @VogueWellnessBR, nosso Facebook e YouTube. Os podcasts já estão no Spotify e, claro, toda a cobertura está no site da Vogue Brasil. Hoje, a gente mergulha a fundo na questão da saúde da alma com papos super importantes, como, por exemplo, diálogos que curam. Será que você tem a ferramenta para ter uma conversa não violenta? E tem um ótimo exercício belíssimo sobre compaixão, como exercitar a compaixão para viver uma vida mais leve. E a gente termina em grandíssimo estilo com a Angélica contando como encontrou o equilíbrio na vida dela. Espero que vocês tenham gostado do nosso Vogue Wellness Summit. Toda a cobertura completa está no site da Vogue. Obrigada e um beijo. Oi, eu sou Luanda Vieira, editora de Beleza e Wellness da Vogue, e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso Summit, para falar de um assunto que, assim, todo mundo pira nas redes sociais, que é a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. E para conversar comigo, hoje eu tenho 2 convidadas, que é a Priscila Lima, fundadora da plataforma Soulup, e a Vânia Assali, diretora do Instituto Assali de Prevenção Personalizada. Meninas, vamos lá? Bom dia a todos. Vamos ter um bate-papo bem gostoso. Eu acho que tem bastante coisa que cruza a minha conexão com a Priscila. Então, a gente vai falar de bastante coisa interessante. Espero que vocês possam aproveitar. Com certeza, é um prazer para a Vogue. É um prazer para a Vogue receber vocês duas aqui hoje. E falando em astrologia, eu queria começar com a Priscila. Eu queria que, antes de falar, de ir direto ao ponto do autoconhecimento, eu queria que a Pri contasse para a gente como a astrologia entrou na sua vida e disso, como partiu a ideia para criar a plataforma Soulup. Olha, é interessante que a gente está falando hoje da saúde com a astrologia, e a astrologia entrou na minha vida justamente pela saúde. A minha filha, a minha terceira filha, que hoje tem 23 anos, ela teve, aos 9 meses de idade, uma meningococcemia. Eu nem sei se eu já contei tudo isso para a Vânia, mas eu tive um sonho na gravidez dela, premonitório, e quando ela teve os 9 meses e teve a doença, ela foi curada por um milagre. Ela teve uma septicemia muito grave e, milagrosamente, ela se recuperou 100%. Então, quando isso me aconteceu, eu sempre estudei, desde a adolescência, o poder da mente, diversas formas ocultas de energia e de conhecimentos ocultos, mas quando isso me ocorreu, eu vi que eu tinha que me aprofundar, eu tinha que usar essa ferramenta de uma forma mais efetiva na minha vida, que não dava mais para eu deixar um conhecimento paralelo, sutil, para momentos de prazer. Eu senti que eu precisava entrar nesse universo e entender qual era aquela conexão do meu subconsciente 1 ano e meio antes da doença acontecer, e a bênção que eu tive dela ter se curado, né? Existiu uma conexão muito clara para mim naquele momento. E através daí eu fui estudar psicologia. E quando eu cheguei no final do curso de psicologia, que a gente começava a fazer os estágios, eu comecei a perceber que eu não queria trazer as pessoas do problema para a normalidade. Eu queria dar normalidade para algo mais, para além do que normalmente a gente costuma ver aqui nessa dimensão. Então eu fui para a astrologia e com a astrologia sigo até hoje atendendo há 20 anos e venho fazendo esse atendimento de forma presencial todos esses anos, mas há 5 anos eu me mudei para Londres e senti a necessidade de atender globalmente. E aí que surgiu a ideia da plataforma.
E através dessa plataforma também eu sinto que eu entro numa era mais atual, que é a era da tecnologia, da comunicação, que é a famosa era de Aquário, né? Então, agora, dar acessibilidade para todos do meu trabalho é o propósito da plataforma. Sim, não, e é incrível porque para nós, né, falando de tecnologia, ficou muito evidente no último ano, por conta da pandemia, que era possível globalizar várias coisas, né? E aí você está 5 anos à frente e acredito que, tirando de letra, levar informação para muito mais gente, né? Isso é muito legal. E aí, falando do autoconhecimento de fato, a gente até fez um vídeo para a Vogue Wellness. Como que a astrologia ajuda no autoconhecimento? Olha, a astrologia, o mais interessante é você entender os padrões de comportamento e os potenciais a serem desenvolvidos, né? Então a gente pode, obviamente, olhar a astrologia com diversos prismas, pode olhar para fazer previsões, pode olhar para deixar a pessoa sempre interessada em fazer aquela leitura e voltar, mas a minha forma de ler um mapa astrológico é ajudar a pessoa a entender o subconsciente dela, ajudar ela a integrar a vibração da alma com a personalidade. A personalidade a gente desenvolve ao longo da vida. E a alma já nasce com uma vibração. E muitas vezes não há concordância entre a vibração da alma e a personalidade que a gente aprende nessa vida, né? Com a sociedade, com a família, com a educação, com os hábitos alimentares, enfim, com todos os nossos hábitos do dia a dia. E quando a gente entra em contato com o inconsciente, com a vibração da alma, a gente começa a perceber os condicionamentos que a gente precisa abandonar para poder acionar o nosso maior potencial. Então, essa é a maior ferramenta, entender condicionamentos para transformar condicionamentos inconscientes e repetitivos, padrões repetitivos de comportamento, transformá-los em potenciais para o seu desenvolvimento, para a sua evolução espiritual e, consequentemente, sua realização na vida terrena. Sim, completamente. Eu acho interessante que durante muito tempo a gente via, ai, deixa eu ver o que está dizendo, né? A astrologia está dizendo sobre o meu signo para pensar no futuro, para pensar, para tomar uma decisão, e a gente raramente olhava aquilo como uma forma de conexão interior, né? Que é justamente isso. Então, é muito legal, inclusive, a Solup dar esse panorama para a gente, né? Desde o seu vídeo, assim, era uma coisa que eu sabia minimamente, mas desde o seu vídeo minha vida mudou em relação à astrologia, porque eu tenho olhado com outros olhos, enfim. Mas aí, indo para a Vânia, antes de qualquer coisa, Vânia, eu queria que você explicasse para a gente o que é medicina personalizada, para quem não sabe. Olha, o conceito de saúde personalizada, ele vem desse momento, depois da descoberta, da abertura do nosso código genético. E isso tem trazido uma expansão de todo o conhecimento da ciência. Hoje nós cruzamos com várias áreas e, desde o começo, a medicina ela é uma ciência ampla, ela se encaixa em quase todas as vias de comunicação, mas, por exemplo, a matemática, ela está muito dentro da nossa história e hoje, cada vez mais, com a bioinformática, nós estamos lendo todos os algoritmos de conexão. Então, como a Priscila estava colocando, essa individualidade, a essência, nós sabemos que essa comunicação dos nossos genes com todo o ambiente, com tudo que nós fazemos, tem uma expressão única no indivíduo. Então, essa individualidade, essa singularidade, ela é lida na medicina personalizada e na saúde personalizada. Nisso nós temos como eu tenho uma alimentação interagindo com os meus genes, com os meus polimorfismos, que são sequências de genes que são diferentes e trazem essa singularidade, o que é diferente em mim e em você, porque nós somos muito parecidas, mas existem pequenas diferenças que são tocadas pelo ambiente,
pela adaptação ao estresse, pela ingestão do álcool, do café, de uma alimentação que pode ser mais rica em polifenóis, em vitaminas, em nutrientes ou gordura saturada, o que é de especial em cada um, que define a sua fisiologia e, assim, grande parte das doenças que vão vir ao longo do envelhecimento. Então, nós temos doenças que são genéticas, que são doenças determinadas pelo impacto de genes, mas também temos questões crônicas que se desenvolvem ao longo da vida e que dependem das nossas atitudes. Então, existe uma flexibilidade. Genética não é destino, ela é uma predisposição. É isso que eu ia te perguntar, se a mudança dos nossos hábitos, se ela é capaz de modificar os genes, a genética. Sim, com certeza, porque existe um termo que é a epigenética, que é aquilo que nós podemos abrir ou fechar desse modelo informacional que está codificado para se expressar ao longo da vida. Nós temos uma série de códigos, alguns estão silenciados, e o ambiente é que abre essa grande capacidade de informação que nós trazemos dos nossos ancestrais. Então, existe uma flexibilidade. É como se nós tivéssemos um piano e o ambiente fosse expressar a sinfonia. Então, através do estilo de vida, do impacto das nossas experiências, é que nós vamos traduzir essa carta genética em fenômenos biológicos. Então, é a expressão dessa matéria, dessa informação ancestral que vai sendo modificada pelas nossas atitudes. E isso acontece desde o momento em que nós estamos dentro do útero materno, modificando esse cruzamento dos genes ancestrais, paterno com toda a carga ancestral paterna e materna com a sua carga informacional materna. Aquele próximo indivíduo, ele é uma conjunção de genes que vai se expressar como um terceiro indivíduo único, especial, tocado pelo ambiente intragestacional, por todas essas informações que trafegam no campo materno e também naquele ambiente. Então, nós somos uma somatória de experiências, um grande algoritmo com alma que se expressa a partir da interação com o ambiente. Sim, e muito interessante, me ocorreu aqui, essas transformações também acontecem de acordo com mudanças psicológicas. Por exemplo, nesse último ano a gente tem tido o aumento de ansiedade da população brasileira, a gente está em primeiro lugar, né, entre a população mais ansiosa do mundo e depressiva. Isso também altera? Ah, sim, com certeza. Existem trabalhos lindos que mostram como as emoções e como o ambiente emocional, tanto a conexão positiva, o apoio, o afeto, a conexão com a família e amigos e a previsibilidade, a esperança modificam a expressão dos nossos genes. Quanto mais sozinho, mais abandonado, mais entristecido, nós temos modificações celulares e principalmente na alteração de metilação de alguns genes que vão se expressar nos aspectos da fisiologia neural, nas alterações de neurotransmissores. Então, a alimentação, a conexão social, qualidade do sono, tudo isso modifica a expressão de genes e interfere nessa neurocircuitaria, nessa ampla intersecção entre os neurônios e como nós expressamos esse equilíbrio diante de adversidades. Então, nós temos, sim, esse impacto hoje na população brasileira, provavelmente dentro do que nós temos de um olhar com menor esperança nesse campo de apoio coletivo, de lideranças, e o tanto de más notícias que nós temos dentro desse universo de comunicação.
Sim. E aí a pergunta que não quer calar, gente, para as duas, onde esses 2 universos se encontram? A vibração, acima de tudo, né? Tudo acontece através de vibração, né? O que a Vânia está explicando e esse piano que se manifesta, essa transformação dos nossos genes, acontece através da vibração, né? Por que as nossas emoções, elas são invisíveis, né? O nosso alimento é fácil de entender por que ele altera os nossos genes, né? Mas por que as nossas emoções alteram? Né? Porque elas trazem não só hormônios diferentes e geram uma química diferente, mas elas trazem vibrações diferentes. E tudo no universo acontece através de vibração. Então, quando a gente fala num gene, quando a gente fala em DNA, ele tem uma vibração ali dentro também, né? E quando a gente fala numa carta astrológica, quando a gente olha o macro, tudo acontece através de vibração. Então, assim como a Vânia explicou, o ambiente em que o indivíduo nasce com a interferência genética da mãe e do pai e o ambiente do útero, a alma nasce também com esse ambiente energético do momento do nosso nascimento, né? Então, a gente vem através de uma correnteza energética. A vibração da nossa alma, ela precisa de uma correnteza compatível para nascer, né? Então, esse meio ambiente vibracional e o meio ambiente físico são a mesma coisa numa esfera micro e macro. Então, na verdade, a gente fala desse caldo, né, dessa corrente de partículas. Ele é bioquímico e biofísico. Então, existe sim um campo energético de comunicação que se dá no indivíduo. Nós temos essa visão macro, que é a intersecção de todo o planeta, de todo esse cosmo, em que nós estamos inseridos como seres, não únicos, mas que recebemos também toda essa informação do universo. Nós somos realmente um caldo de partículas vibracionais. E esse caldo de partículas, ele interage com a luz solar, com a lua, com o movimento de todo esse universo, de toda essa Via Láctea e amplificando mais ainda toda essa conexão universal com os nossos líquidos corporais. Se nós pensarmos no início da medicina, nós não tínhamos essa divisão de órgãos, não existia uma definição clara, mas existia a definição de humores. E essa definição na medicina de 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates, ela era muito mais observacional e ela observava a relação de cada indivíduo com o universo, com o mundo em que ele se inseria e como ele era afetado. E hoje, depois de muitos anos, nós estamos vendo essa medicina novamente buscar essa união. Não é a questão da medicina holística, mas é wholeística, the whole. O universo como um todo interagindo do macrosistema para o microsistema. As células respondem de uma maneira única a partir do código genético, decifrando as experiências que nós vivemos e traduzindo na matéria informacional o caldo químico, a nossa bioquímica. Então, nós somos tradutores de experiências através de como os genes interagem, essa conversa cósmica, essa conversa vibracional que se dá nas relações humanas, no som, na música, na arte, em tudo que nós somos afetados de uma maneira única e singular. Aham. E, ô Pri, tem um outro dado que eu acho muito interessante, é que no último ano cresceu 90% no Google a busca pela palavra autoconhecimento. Então, às vezes, na nossa bolha, né, quem fala muito sobre saúde e bem-estar tem a plena noção do que é isso, mas é importante a gente cada vez mais falar sobre isso, porque temos visto um interesse em relação
relação ao autocuidado, ao autoconhecimento. Então, eu queria que você me falasse, efetivamente, quais são os benefícios físicos e mentais quando a gente tem o autoconhecimento, porque quando a gente tem um autoconhecimento, a gente tem convicção das nossas decisões, a gente tem mais segurança para acordar e falar bom dia à vida, né? Então, queria que você me contasse um pouco quais são os benefícios. O autoconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um processo contínuo durante toda a nossa vida, né? A nossa mente consciente representa em torno de 5% da mente. E 95% da capacidade da mente é inconsciente. Então imagina, se 5% é o que a gente sabe da gente mesma e 95% está vibrando ao nosso redor, está emitindo ondas de frequência ao nosso redor, e no universo tudo acontece através de magnetismo, a lei da atração, né? Então a gente vibra 95% de questões inconscientes e a gente atrai isso para a nossa vida. Quanto mais a gente se aprofunda no autoconhecimento, menor fica essa barreira entre o consciente e o inconsciente, e mais a gente tem controle da nossa vida. Mais a gente consegue determinar o que a gente quer atrair, porque a gente identifica o que a gente está vibrando. Então, o autoconhecimento ele é essencial para a realização, para o sucesso pessoal, né? Às vezes você pode atingir metas e objetivos, mas isso não quer dizer que isso vai te trazer realização, plenitude, felicidade e propósito. Então, é só através do processo contínuo de autoconhecimento é que você é capaz de sentir essa plenitude, porque você começa a integrar aquilo que era inconsciente, começa a vir para o consciente, você começa a ter mais ação consciente, literalmente, você consegue escolher o que você quer atrair para a sua vida e isso vai dando plenitude. Você falou, a gente consegue acordar de manhã e ter uma decisão com mais confiança, né? Mais do que a confiança, a gente consegue saber o que é que a gente está decidindo, né? Porque quando a gente não tem autoconhecimento, a gente acredita que está decidindo por A, mas a gente está atraindo B, porque o inconsciente está vibrando diferente, né? Então, o autoconhecimento é um processo contínuo, daqui para o resto da nossa vida, né? E que a gente tem que ter prazer no caminho. Não se cobrar também de, eu preciso me conhecer 100%, porque isso não vai acontecer. Senão não éramos humanos, né? A gente precisa ter uma mente inconsciente. Mas a gente tem que ter prazer nesse caminho, de ir galgando a cada dia e se aprofundando mais e desvendando e tirando os véus da consciência e se aprofundando cada vez mais. E quando a gente descobre o prazer nesse caminho, aí a gente consegue fazer um processo contínuo. Sim, a sua fala me lembrou muito uma entrevista de ontem também para o Summit, é um podcast que a gente vai divulgar, com a psicóloga Ana Maria Rossi, que ela falou muito sobre vibração e falou muito sobre estresse, que é a especialidade dela. E ela me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, obviamente que agora na minha interpretação, mas que era assim, quando a gente acorda estressado ou tem pessoas estressadas ao nosso redor, é como se aquele estresse fosse uma bandeja, né, servindo, e todo mundo vai se servir daquele estresse. E a vibração é isso, né? Uma pessoa compartilha, ali, né? Exato, aquilo vai, da mesma forma que o estresse vai compartilhando, o otimismo, as coisas boas também vão compartilhando, né? Então, tá tudo muito interligado, de fato. E, Pri, além da situação com a sua filha, que você comentou no começo, você tem algum outro exemplo, outros exemplos para a gente, de como a astrologia mudou a sua vida? A astrologia muda a minha vida todos os dias. A cada leitura astrológica que eu faço, eu amplio a minha percepção do cosmos. Eu percebo com mais clareza a singularidade de cada momento, de cada indivíduo e como aquele momento era de fato um espelho daquela vibração da alma daquela pessoa. Então, todos os dias eu me transformo, né? Hoje eu estou desenvolvendo a plataforma e é um trabalho completamente diferente, apesar de eu ter gerado conteúdo para colocar na plataforma, eu tenho que administrar todo esse negócio. Mas o que me preenche é fazer a leitura dos mapas.
Então, eu sempre paro o meu tempo, meu time fica louco falando, a gente precisa de você. Eu falo, para tudo, hoje eu vou fazer leitura de mapa, porque cada leitura me transforma. É um processo contínuo. Então, não teve um momento de transformação, até porque a astrologia ela não é determinística, né? A gente entende os fluxos energéticos e a gente aprende a surfar neles. Então, é igual um surfista, né? Cada onda é uma onda e cada dia é um dia e o mar cada dia está de um jeito. E a gente aprende a surfar e é uma constante também. Então, é uma transformação constante. Não tem um divisor. Demais. E toda essa nossa conversa, sim, tem uma relação, uma conexão entre corpo e alma. E eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. O que é essa conexão de fato? Como ela acontece? Então, como eu te coloquei, né, a nossa visão de que o ser humano é um ser vibracional, é um algoritmo com alma, essa alma que está inserida no campo energético desse indivíduo e vai se expressar na sua natureza a partir da conexão com o universo, trazendo essa intenção que é o propósito. A gente enxerga isso muito na conexão com o que a Priscila colocou. Se para mim, na área médica, nós temos um campo de possibilidades, esse campo de possibilidades é dado pelo jogo dos genes, interagindo com o ambiente em todos os campos, em todas as áreas. Como eu me comporto, quais são os campos de vulnerabilidade, a busca por substâncias químicas tóxicas, os vícios, o alcoolismo, tudo isso está dentro de um campo de possibilidades na nossa vulnerabilidade, que é a nossa carta genética. É nesse modelo que nós temos a possibilidade de transformar a partir do autoconhecimento. Quando nós conhecemos as nossas vulnerabilidades, é que nós podemos interagir de uma forma mais construtiva, desafiando as nossas dificuldades e trazendo desses desafios a resiliência e o potencial de superação. Nesse momento, quando a gente pensa nessa conexão corpo biológico, corpo matéria e o campo vibracional, nesse campo vibracional é que nós temos essa conexão com o que é chamado de alma. Essa alma que tem uma missão, que tem uma história e que vai ser colocada dentro desse potencial biológico saudável, trazendo escolhas. Mas existem campos em que nós nos distanciamos da saúde. E aí é nesse conhecimento da nossa história vibracional, que eu vejo muito o trabalho da Priscila, ela vai olhar como é o nosso campo vibracional. E eu olho no mapa genético o campo de vulnerabilidade, onde aquele indivíduo tem algumas questões em que ele vai cuidar de maneira especial para não adoecer precocemente. Então, é toda uma conexão completa do macrocosmos com o microcosmo. A célula, para mim, é um grande microcosmo em que partículas conversam o tempo todo no campo energético. E a expressão dos genes como matéria biológica desenhando o nosso corpo, ela está dentro desse microcosmos, mas interagindo e conversando o tempo todo com o macrocosmos. Sim, você quer acrescentar isso? Sim, através da filosofia do yoga, a gente considera que a gente tem 7 chakras principais. E esses chakras relacionados a um campo da nossa consciência, que é um plano de atuação nosso no universo. Então, o primeiro está relacionado ao corpo físico, o segundo está relacionado ao corpo energético, o terceiro ao emocional, o quarto ao mental inferior, o quinto ao mental superior, o sexto ao intuicional e o sétimo, que é o coronário, ao monádico, que é a nossa centelha divina.
Então, é aquilo que tem de mais sutil na nossa vibração, na nossa expressão de consciência enquanto ser humano. E se a gente entender que o corpo físico é o mais denso, que na verdade é a nossa energia condensada em matéria, né? O corpo físico é o mais denso e os outros vão ficando cada vez mais sutis. E quando a gente começa a equilibrar do mais denso, a gente começa a perceber o mais sutil. Quando o mais denso está em desequilíbrio, se a saúde está em desequilíbrio, a gente não percebe a sutileza, porque o corpo físico eclipsa a nossa consciência desses campos mais sutis. Então, uma questão, assim como o Sol, ele está durante o dia iluminando o céu e todas as outras estrelas estão lá, mas a gente não está enxergando porque ele eclipsa elas. E assim é o nosso físico, ele é mais denso porque ele é matéria. Então, quando ele não está em harmonia, a gente não consegue perceber toda a sutileza da conexão com a alma. Por isso, a necessidade de harmonizar cada um desses planos de atuação, trabalhar o energético, o físico, o emocional, a mente consciente, a mente inconsciente, estimular a nossa intuição para entrar em contato com a alma. E aí sim acontece o verdadeiro alinhamento de corpo, mente e alma. Mas é necessário a gente alinhar todos esses planos da consciência, desde o físico até o mais sutil. Legal. E, ô Pri, a gente tem falado muito sobre nós, indivíduos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também como esse autoconhecimento, como esse processo que vocês descreveram até agora ajuda no nosso dia a dia com o convívio na família, o convívio no trabalho, como que isso ajuda em relação ao outro? Empatia, tolerância, né? Principalmente, né? O que acho que a humanidade mais precisa é empatia, respeitar as diferenças, tolerância. E eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente respeita as diferenças nos outros, né? Então, entender as diferenças, entender as singularidades, por mais que não sejam compreensivas para a gente num primeiro momento, mas simplesmente respeitar que aquele indivíduo tem uma série de questões que são só deles e que a gente não pode julgar pela nossa perspectiva, né? Eu acho que esse é o principal, quando a gente se dispõe a entrar numa jornada de autoconhecimento, a gente se dispõe a ter respeito pelas diferenças, acima de tudo. Sim. E aí, para as duas, indo para a área de alimentação, o que que altera, reformulando, o nosso autoconhecimento altera a forma com que a gente vê a nossa alimentação? E qual que é a importância disso? Então, uma das coisas mais importantes, né, desse mapeamento genético das questões mais preditivas, nós não estamos falando de doenças genéticas como síndrome de Down ou fibrose cística. Essas doenças, elas têm uma menor flexibilidade. Mas quando nós olhamos para essa carta genética, esse mapa genético, nosso genoma, nós conhecemos quais seriam as melhores escolhas para que esse roteiro de expressão dos genes pudesse trazer mais saúde, para que esse contato fosse mais harmônico. E a alimentação é a forma mais próxima de comunicação com o código genético. É através dela que nós conversamos, nós clicamos os genes para moldar esse corpo. É através dessa comunicação com todos os nutrientes da natureza, com tudo que nós ingerimos, aquilo que nós usamos no dia a dia e até a forma como nós nos alimentamos. Mastigamos, sentimos o sabor, dividimos essa experiência de prazer no ato de comer. Tudo isso toca esses genes de uma maneira única. E quando nós conhecemos essa carta, esse genoma, nós podemos escolher de maneira mais consciente aquilo que nos traz saúde. O patrimônio de saúde, ele se constrói ao longo da vida. Quanto mais próximo de boas escolhas, mais saldo de saúde para o envelhecimento bem-sucedido.
O autoconhecimento a partir da leitura dos nossos genes é uma experiência de transformação contínua. Ele não é uma carta para lermos as doenças, é para tirarmos dali um maior número de conselhos e de dados que vão trazer a nossa experiência de autoconhecimento para essa decisão inteligente na hora de nos alimentarmos de uma maneira saudável. Hoje nós temos um conhecimento amplo dessa interação da dieta com os nossos genes através de uma área que se chama genômica nutricional. E esse estudo tem cada vez mais trazido conhecimento também da microbiota intestinal e tudo que nós dividimos nessa evolução como homens desde uma célula, desde que nós éramos um ancestral não humano até hoje. E esse conhecimento evolutivo de sobrevivência é que está em cada carta que nós lemos quando abrimos um mapeamento genético de um paciente. Então, é a carta de sobrevivência que nós trazemos dos nossos ancestrais. E com ela nós temos que tomar decisões importantes sobre como viver bem por mais tempo, trazendo a nossa saúde como uma expressão de vigor, de uma vitalidade celular. E essa é a missão do autoconhecimento na medicina personalizada. Legal. E aí, caminhando aqui para a nossa última pergunta, eu queria que vocês duas me falassem como que vocês veem esse boom da busca das pessoas por ferramentas para conectar corpo e alma. Bom, eu vejo a gente mudando de era. A gente vem de uma era dos últimos 2000 anos, de uma era de peixes, onde o ser humano não assumia a sua responsabilidade, simplesmente seguia as instituições, então as religiões, o governo, ou o que for. E a era de Aquário é uma era que vai trazer, que a gente vai adentrar ainda, né, uma transição muito longa, aquela discussão, já entramos na era de Aquário, não entramos, é muito gradativo. Essa nova era é a era da liberdade. E essa liberdade demanda consciência, senão a gente vai causar um caos aqui na Terra, né? Então a gente precisa de maturidade espiritual para poder ter a liberdade que a era de Aquário nos traz. Essa liberdade vem através dos acessos, através da tecnologia, através da globalização, da internet. Todo mundo hoje tem acesso a muita coisa e cada vez mais vai ter, né? Só vai aumentar a velocidade desses acessos. Então a gente precisa ter maturidade espiritual. Então é uma chamada coletiva essa maturidade espiritual. Para isso a gente precisa alinhar corpo, mente e alma. É a era que a gente está entrando, então esse chamado é coletivo, por isso que a gente está percebendo tanta gente buscando a mesma coisa. Sim. Essa busca de autonomia, e essa autonomia através de algo que nos traz sentido, que nos traz um alimento. Então, com essas questões, nós podemos selecionar aquilo que nos alimenta, aquilo que faz sentido para a nossa experiência. E assim trazer decisões, a tomada de decisão, como a Priscila colocou, com autonomia e conhecimento. E aí, a partir desse conhecimento, decifrar o que traz uma ressonância com aquilo que eu acredito. Então, essa liberdade de ler através das ferramentas todo o conhecimento que nós temos, aquilo que vem sendo compilado de toda a literatura, de todos os dados que nós temos de conhecimento, e, a partir disso, a escolha daquilo que faz uma ressonância com o que você acredita, para pegar como ferramenta de transformação. Então, eu acho que esse é o momento da liberdade e da autonomia do indivíduo na tomada de decisão. Claro que existe uma crítica do excesso de volume e de coisas que muitas vezes não são colocadas de uma maneira honesta e séria. Por isso que a gente precisa estar alinhado com essas questões que realmente falam de dentro de uma verdade maior e que não são simplesmente uma ferramenta de marketing digital, de algo que coloque todo esse grupo que busca ajuda em risco.
Exato, Sim. né? A gente está numa era de tecnologia, de informação, e esse excesso gera essa ansiedade, essa depressão, essa frustração que você citou, né? Logo no início, que o Brasil é o campeão em ansiedade, porque é muita informação. Então a gente só consegue separar o que faz sentido, como a Vânia bem colocou, com essa plenitude, com essa maturidade espiritual, para poder ver o que realmente é verdadeiro e faz sentido para você, e não pegar todas as informações que o mundo nos oferece hoje. Então, para saber selecionar e transitar com saúde mental, a gente precisa desse alinhamento entre mente, corpo e alma, para poder fazer as escolhas que fazem sentido de fato. Sim, e que bom que estamos falando sobre isso, né? Porque eu sinto e tenho falado em todos os talks que era um tabu falar sobre ansiedade, era um tabu falar sobre depressão, e a gente tem visto que não dá mais para não falar, né? A gente precisa encarar de frente e se cuidar de fato. Meninas, queria agradecer demais a participação de vocês no nosso Summit. Aprendi muito, saio transformada dessa aula que vocês me deram. E eu espero que quem esteja assistindo a gente também consiga transformar pelo menos um pouco do dia com esse conhecimento que vocês passaram aqui pra gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Luanda. Muito obrigada, Vânia. Foi uma conversa deliciosa e eu espero que a gente possa inspirar e deixar uma sementinha para cada um que está nos ouvindo aqui. Pri, muito bom estar com você, enorme. Essa conexão que nós temos, muito gostoso ter dividido esse momento com vocês, e deixo um beijo bem grande para todos. E quem está acompanhando a nossa programação, não deixe de conferir os podcasts, as lives no Instagram, aqui no YouTube, enfim. Até a próxima!